O tema do programa Mais Saúde de hoje é estresse. Quem não anda estressado? Estresse hoje eu coloco como sendo o telhado de vidro para a janela de oportunidades para acontecer aquele gatilho da nossa genética. Incrível lá no consultório quando eu recebo pacientes que estão assim há muito tempo trazendo sinais e sintomas que levam a tantos problemas de saúde, a primeira coisa que eu tento investigar, quando começou? E eis que sempre começa quando você passa por um estresse. O estresse não é uma coisa ruim, afinal está lá em Gênesis, Deus fez e viu que era bom. Então tudo que Deus fez e que o nosso corpo produz é bom, foi feito para o nosso bem. O problema é o excesso ou a falta. Então vamos analisar o que é o estresse. O estresse é um mecanismo de sobrevivência. Se nós estamos aqui em pleno século XXI, é porque os nossos antepassados, aquele homem paleolítico, aquele que vivia nas cavernas há 2,5 milhões de anos, quase 3 milhões, ele tinha esse mecanismo de estresse que nós trazemos na nossa, digamos assim, no nosso código genético para que nós possamos sobreviver. E nós trazemos isso ainda hoje por quê? Porque se amanhã o planeta passar por algum problema, será esse mecanismo de estresse que fará a nossa civilização sobreviver. O estresse prepara o corpo humano para duas situações. Ou você fica e luta, ou você sai correndo e foge. É mecanismo de sobrevivência. Luta ou fuga. São esses dois momentos que fazem o estresse ser tão importante. E aí o que acontece? Nós temos mecanismos que, veja bem, por exemplo, você já deve ter ouvido histórias fantásticas de mães que conseguem fazer uma força absurda e levantar um carro para tirar a criança e salvar o seu filho. O que acontece que faz com que tenhamos essa força descomunal? Algo assim quase que sobrenatural que nos acontece num momento de necessidade. É o estresse. Quando nós estressamos, nós produzimos um hormônio chamado cortisol. Então, esse cortisol, ele é o gatilho que o nosso corpo começa a se preparar para o estresse. Agora, para pensar comigo. Aquele homem paleolítico lá na caverna, que não saía todo dia para fazer as refeições, mesmo porque sair da caverna significava perigo, significava ele estar arriscado a morrer. Então, sair para caçar era algo assim que ele negociava com ele durante muito tempo. Por isso, ficar em tempos de jejum era comum naquele homem paleolítico. Agora, para pensar, como é que uma pessoa com um corpo humano que nem o nosso conseguia, depois de dias de estresse, conseguia, depois de dias de jejum, força para sair da caverna e caçar o leão? Pois é o mecanismo de estresse, porque o primeiro estresse aponta no cérebro. Vou precisar sair para caçar. Imediatamente o cérebro manda uma informação e faz com que você comece a produzir cortisol. O cortisol, quando ele cai na corrente sanguínea, ele não vai negociar se você tem reserva energética. Ele sabe que ele precisa arranjar energia para você naquele instante, uma energia poderosa para lhe dar força para caçar ou para fugir. E da onde que vem isso? Da nossa última reserva energética do corpo humano, que é a nossa musculatura. O nosso músculo, a gente pode não ter nada de glicogênio, pode não ter nada de gordura, mas músculo realmente nós temos, para uma última reserva energética. A nossa musculatura, ela não foi feita para servir de energia, mas em última análise, é ela sim que entra em ação. Então, o que acontecia com aquele homem paleolítico? Dá só uma olhadinha. Quando eu costumo dizer que quando nós comemos, é como se comêssemos um grande colar de pérolas e que as nossas enzimas digestivas são as tesourinhas que vão cortar esse colar, porque eu como pérola, aliás, porque eu como colar, mas só vou absorver se tiver na forma de pérola, é assim que o meu corpo faz.
O cortisol desmonta a nossa musculatura. Nossa musculatura não é proteína? Então, desmontando a musculatura e transformando em aminoácidos, que aminoácido é a menor porção da proteína, nós temos vários tipos de aminoácidos que têm a capacidade, ao passar pelo fígado, de serem transformados em glicose, açúcar. Então, no momento de estresse, o que acontece? Mesmo que você tenha reserva energética, o cortisol ele vai seguir esse caminho. Ele vai lá na sua musculatura, vai quebrar, vai transformar em aminoácidos capazes de, ao passarem pelo fígado, serem transformados em glicose. Aí sim, aquele homem paleolítico, tudo bem, né? Essa glicose ia, entrava dentro da célula, e aí o que acontecia? Ele virava um caçador e matava o leão. Só que depois ele voltava para a caverna descansar. E nós, no século XXI, que matamos 3 leões por dia aqui, deixamos uns 2 amarrados para o dia seguinte e ainda levamos muitas vezes um para dormir conosco em casa. Com uma diferença importante. Quando você aciona o cortisol, esse cortisol, mesmo que você tenha almoçado, tomado café da manhã, ele faz o mesmo caminho. Ele vai lá na sua musculatura e quebra para formar glicose. Só que o que acontece? No momento em que essa glicose está disponibilizada na sua corrente sanguínea e vai, digamos assim, vai tentar entrar na sua célula para te dar energia, o que acontece? Existe a sinalização de que você tem energia estocada, que você não precisa daquela glicose que foi, digamos, momentaneamente produzida. Aí o que acontece? Fica sobrando glicose para ser estocada na forma de gordura. Então é essa gordura, né, que a gente tanto reclama na vida, que faz com que você, em períodos de estresse, você diminua a sua musculatura, a sua massa magra, para construir gordura. Sendo que essa gordura, a gente sabe hoje, que ela não fica parada, estocada, esperando virar energia. Hoje nós sabemos que a gordura é o maior órgão endócrino do nosso corpo. Ela fica jogando um monte de substâncias pró-inflamatórias que fazem o quê? Uma das coisas prediletas dela é como se fosse uma ferrugemzinha que cai na corrente sanguínea e adora enferrujar o receptor da insulina. Aí nós vamos ter uma resistência à insulina. E assim vão indo todos, digamos assim, esses eventos que começam com o estresse. Então, gente, o estresse é algo importante, só que nós temos que tomar um cuidado muito grande de não deixar que esse estresse vire crônico. Hoje em dia as pessoas estão assim, estressadas 24 horas, dormem estressada e não esquece, quem ronca está estressando o seu organismo também. Então, fica assim essa avalanche de acontecimentos no organismo e uma das coisas que prejudica demais também com o estresse é a digestão. Você deve ter ouvido falar muitas vezes que a pessoa estressada diz assim, nossa, eu fiquei tão estressado que eu ganhei uma úlcera. Na verdade, o que acontece com o estresse? O estresse ele produz uma série de radicais livres que são importantíssimos. Só que é importante para aquele cara que vai de fato lutar, que vai de fato brigar e que vai usar esses radicais livres para funções no seu organismo. Aí o que acontece? Simplesmente você está estressado, sentado na sua mesa diante do computador, muitas vezes querendo fugir de um problema ou até lutando contra determinadas situações de trabalho. O que acontece? Todo o mecanismo ele está acionado. Isso é geral. Então, simplesmente, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar minimizar os impactos desse estresse. Uma das coisas que a gente nota com esse radical livre produzido é que um dos nutrientes do nosso corpo que é desviado para justamente, digamos, equilibrar esse número de radicais livres no nosso corpo, porque radical livre é importante, mas em grande quantidade ele não é nada interessante, é o zinco.
E o zinco, ele participa diretamente é uma molécula que nós temos de ácido clorídrico que precisamos ter no momento da digestão para começar a quebra proteica. E uma matéria-prima para montar esse ácido clorídrico é o zinco. Então, quando você desvia zinco para acudir outra coisa no seu organismo por causa do estresse, tentando, digamos assim, minimizar esse impacto na sua saúde, uma das coisas que fica prejudicada é a sua digestão, com a pouca produção desse ácido clorídrico. Se eu não tenho ácido clorídrico, eu não começo a primeira quebra, principalmente de quem? Da proteína. Então, a proteína é aquele grande colar de pérolas que, ao passar no seu estômago, ela tem que ter uma primeira quebra. Então, é como se fosse o colar que fosse, então, ser dividido em dois para ir para o intestino. E lá ser quebrado, 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 até ser transformado em aminoácido. Então, é assim que precisa estar a proteína para poder o quê? Para poder ser absorvida como aminoácido e fazer a função que precisa. Então, veja só como o estresse é deletério, porque a partir do momento que eu começo a ter proteínas não digeridas indo parar no meu intestino, eu começo a ter uma agressão mecânica na parede intestinal, fazendo com que eu faça, como eu normalmente brinco e falo no programa Mais Saúde lá da rádio, como que buraquinhos nessa parede por onde depois essa proteína não digerida acaba atravessando e indo parar na corrente sanguínea. E se isso acontece com a proteína, imagina com aquelas proteínas de difícil digestão, e as de não digestão, como eu chamo, que é a do glúten. Então, nós temos que realmente observar que estresse é importante na medida certa, no momento certo. E, dependendo do que você alimenta, você olha para aquele copo pela metade, enxergando meio cheio ou meio vazio. E justamente essa visão do problema é que faz com que você tenha um estresse na intensidade adequada, com a pessoa certa e na hora certa. Mas nós temos uma novidade aqui no programa Mais Saúde. Estamos falando de emoções e tudo mais, de estresse. Agora nós temos o DVD do programa Mais Saúde, o DVD da coletânea de programas. E esse primeiro é justamente falando de emoções, emoção e a alimentação, qual a relação. Aí você vai ver como que cada um deles, temos aqui, ó, alimentação, né? Nós temos, deixa eu dar uma olhadinha aqui para dar uma enxergada, alimentação e nossas emoções, fala também sobre depressão, reflexão sobre a saúde, depressão e nutrição, qual a relação, e falamos também dos aditivos alimentares que causam déficit de atenção, irritabilidade, isso tudo interferindo nas respostas ao estresse. E esse DVD você pode estar adquirindo ou em todas as lojas da Canção Nova, pelo Departamento Davi, pelo Porta a Porta. Lembrando que toda vez que você compra um produto de evangelização ou esse material, você está fazendo o quê? Você está ajudando o projeto Dai-me Almas. Assim como, falando de estresse, você tem esses dois temas nos livros Tudo Posso, mas nem tudo me convém, e no livro Alimente Bem Suas Emoções. Esses dois livros estão à sua disposição, também no Departamento Davi, e nele você encontra diversas dicas, inclusive alimentares. Mas por falar em dica alimentar, o próximo bloco eu vou dar uma dica preciosa de como que a gente pode ter nutrientes nos favorecendo a repor e minimizar os impactos do estresse. Mas a gente volta já já.